Boa noite a todos, tudo bem? Estamos começando mais uma live da Anfarmag, hoje para apresentar aí os números da nossa pesquisa de mercado de março, abril e maio de 2020. Gente, eu vou iniciar essa live contando para vocês que eu nunca fiz isso, tá? Então vocês me perdoem se eu cometer algum deslize, porque realmente para mim é um desafio e coordenar ao vivo uma live. Então, qualquer gafe que eu cometer, qualquer problema técnico que tiver durante essa live, vocês relevem, porque é algo que eu realmente nunca fiz e nunca tinha a expectativa de fazer, né? E que a Anfarmag, aí, as meninas da gerência de comunicação, de marketing, me fizeram superar essa barreira, tá? Mas então estou aqui esperando o meu amigo Fiasquete entrar, porque ele vai introduzir o assunto da pesquisa de mercado que nós fizemos no último mês, né? Ele já está entrando. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para quem está entrando. Sejam bem-vindos, né? Uma live para falar sobre a pesquisa de mercado. É isso aí, Vera. O Fiasquete vai ter que me ajudar. Só que ele não está entrando, então fica complicado ele me ajudar sem entrar, né? Deixa eu ver aqui, parei só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. O Fiasquete não aparece aqui para mim. Não sei se ele aparece para vocês. É até motivo de piada, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Bem, eu começo essa live dizendo o seguinte, que desde que a gente teve a sensação de que a gente entraria em um período de pandemia, a Anfarmag imediatamente ela montou um comitê de crise e ela começou a trabalhar estruturada em cima das tendências do mercado durante esse período, né? E assim a gente começou a estruturar estratégias, a se reunir, né? a entender qual seria o novo modelo de operação e de atuação da farmácia magistral no Brasil. Então, a partir da hora que a gente conseguiu fazer isso, a gente colocou toda a estrutura da Anfarmag à disposição para os pontos críticos de sucesso do período dessa pandemia em relação à farmácia de manipulação. Por quê? Porque existiam desafios muito grandes, né? Primeiro, a gente não conhecia qual era o tamanho dessa pandemia, desse caos, né? Segundo, a gente não tinha quase nenhuma informação mesmo do Ministério da Saúde, dos órgãos reguladores, de como proceder diante de toda essa pandemia que tomou conta das nossas vidas. E terceiro, a cultura do brasileiro, que é sair, que é abraçar, que é estar na rua, que é consumir, né? De repente, ela foi simplesmente cortada, né, através do lockdown, e a gente passou a ter uma queda de consumo intenso na população inteira do Brasil. Então, imediatamente, quando a gente percebeu, através do nosso comitê de crise, que participa a diretoria e mais algumas mentes brilhantes aí, a gente percebeu que a gente teria que desenvolver uma inteligência dentro da Anfarmag que pudesse entregar remotamente para o empresário, para o farmacêutico, para o gestor da farmácia, condições de utilizar aquele período como um período de prospecção, de melhora, de afinamento, de balanceamento, de alinhamento, né? E tudo aquilo que o governo, tudo aquilo que o Estado
ia gerando de facilidades para atravessar esses desafios, a Anfarmag esteve altamente antenada e foi disponibilizando, e nós contamos aí com 65, 70 dias de pandemia, e a gente com mais aí de 200 ações direcionadas diretamente para a empresa farmácia de manipulação. Agora, toda essa pandemia, ela tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim é que todo mundo fica doente, muitas pessoas morrem aí, sou altamente sensível a isso, né? E respeito a todos que perderam seus familiares durante essa pandemia, mas ela também traz para o nosso segmento algumas oportunidades, né? E aí, dou boa noite aí para o Marco Fiaschetti. Seja bem-vindo, Marco, tudo bem? Boa noite. E dou boa noite para ele e já passo a palavra para ele. Por quê? Porque a Anfarmag, durante esses 3 últimos meses, ela fez uma pesquisa de mercado com relação a volume de fórmulas, a tamanho da empresa, se cresceu, se diminuiu, a empregabilidade, né? Os fatores econômicos e financeiros que rodearam o nosso setor durante esse período. Marco, então eu passo a palavra para ti e depois eu fico à disposição aí para que a gente continue esse bate-papo. Olá, Adolfo. Boa noite a todos que estão participando aí da live. É um prazer poder dividir aqui os resultados de uma pesquisa inédita, né, Adolfo? Que a Anfarmag vem empreendendo e faz esses painéis desde o começo da crise, justamente porque, através dessas respostas, nós podemos direcionar os nossos esforços como associação e, ao transformar isso num relatório e disponibilizar isso para os associados, também permitem que todos vocês aí na ponta tomem decisão, comparem a sua performance em relação ao que está acontecendo na média do país, tá bom? Então, Adolfo, eu vou falar aqui dos principais pontos da pesquisa. Essa pesquisa na íntegra ela vai estar sendo disponibilizada ao longo do dia de amanhã para os nossos associados. Então, aqui são aquilo que mais chamou a atenção na pesquisa. Podemos, Adolfo? Vamos lá? Marco, fica à vontade. Ok. Estou te acompanhando aqui de perto. Ok. Bom, pessoal, em relação ao número de respondentes, tá? Nessa pesquisa nós tivemos 210 empresas que responderam o questionário. É um número um pouco abaixo da última pesquisa, nós tivemos 256 respondentes, tá? E mesmo sendo um número significativo, o nosso potencial é muito maior. Então, eu aproveito aqui, Adolfo, e reitero o convite para os nossos associados, todas as vezes que tiver essa pesquisa, ela é muito fácil de responder, são poucas perguntas, a farmácia não precisa nem se identificar, e quanto maior o número de respondentes, obviamente, mais robusto ele é. Desses 210 respondentes dessa pesquisa, Adolfo e colegas, 27% do estado de São Paulo, também é o estado onde tem o maior número de farmácias, seguido aí de Minas Gerais e Paraná. Né? Então, o Paraná em terceiro lugar aqui desse número de respondentes. Aí, Adolfo, a primeira pergunta que a Anfarmag fez e vem fazendo ao longo dos meses é: qual é a variação na venda de número de fórmulas quando você compara maio com o mês de abril? Então, se ele se manteve, se ele foi maior, se ele foi pior, então nós estamos falando de venda de número de fórmulas. E olha que interessante, Adolfo, 77,5% declarou que o seu faturamento ou foi igual ou foi maior do que o mês passado. Tá? Sempre o mês passado que eu me refiro ao mês de abril. Veja que na última pesquisa, tá? 23% afirmaram que estava estável, o restante perda. Né? Nessa pesquisa, 52%. E nesta pesquisa agora, pessoal, aproximadamente 25% dos respondentes afirmando que houve um aumento. Na pesquisa passada,
isso quase não existia na pesquisa. Então, por esses dados, esse número de fórmulas vendidas no mês de abril, desculpe, no mês de maio foi melhor do mês de abril. Qual é a região do país aonde teve a maior declaração que o faturamento aumentou ou manteve? Região Norte, 85,7% das farmácias da região Norte declararam que o número de fórmulas ou aumentou ou se manteve. Lembrar que a região Norte foi aquela que, na última pesquisa, foi a mais afetada em termos de número de fórmulas. Tá? Então, ela aparece aqui, a gente pode inferir de se recuperando disso. Aí, Adolfo, uma outra pergunta que nós fizemos. Esta mesma lógica do número de fórmulas vendidas, mas considerando a média diária, porque um mês pode ter mais dias do que o outro. E os números são muito próximos. Tá? Então, tanto quando a gente considera um mês, quando a gente considera número de fórmulas por dia, a gente tem aí por volta de 77% afirmando que se manteve ou aumentou, e a região Nordeste, na média diária, quase 93% falando que manteve ou aumentou. Então, tanto em termos do mês como na média diária, essa informação se confirma. Uma terceira pergunta agora, Adolfo. Até agora nós estamos falando de mercado, certo? O quanto que vendeu, se teve redução. Agora, em relação ao seu quadro, como que o empresário está administrando em relação à sua equipe? Então, a pergunta número 3 foi de contratação ou demissão de funcionários. Nível Brasil, continua a mesma tendência das pesquisas passadas. 78% afirmaram que mantiveram o seu quadro de funcionários, nem contrataram, nem demitiram. Em compensação, aqueles que afirmaram que demitiu, desceu de 12,5% para 7,6% nessa pesquisa. Em compensação, aqueles que afirmaram que contrataram ao menos um funcionário, nessa pesquisa 3,8%. Na pesquisa passada, era apenas um traço esse tipo de resposta. Então, o que a gente pode inferir aqui? Tá? Eu contratei mais e demiti menos. Mas esse ainda é a exceção. 78,6% mantiveram a equipe. Qual é, Adolfo, uma curiosidade aí da pesquisa? Qual foi a região do país que teve o maior índice de mantive o quadro do jeito que está? A região Centro-Oeste, com 95,5%. Qual foi a região, as regiões que proporcionalmente mais contrataram? Região Norte e região Nordeste. Observem que também esses números começam a conversar entre si, porque são aquelas regiões onde a gente viu uma retomada em relação ao outro mês, e também lembrar que a região Norte e Nordeste, na última pesquisa, foi aquela que foi mais afetada pela crise. Muito provavelmente uma recuperação. Ainda em relação ao quadro, não em relação ao aumento ou diminuição do quadro, mas se tomou alguma ação em relação a esse quadro. Em nível Brasil, 64% afirmando que manteve também tudo igual. Eu mantive a equipe, o número da equipe igual, e também não mudei, não dei férias, não adotei turno, em 64,3%. 21,9% declararam que concederam férias no mês de maio. E apenas 15,2% declararam que no mês de maio reduziram carga e, consequentemente, o salário dos seus funcionários, de acordo aí com a flexibilização que foi concedida. Qual foi a região do país que mais concedeu férias? Região Nordeste. Qual foi a região do país aonde o empresário adotou a redução de carga e salário? Também a região Nordeste. Região Norte,
83,3% declararam que não fizeram nenhuma mudança em relação a essas ações com o seu quadro. Na quinta pergunta, Adolfo, nós perguntamos quais as maiores dificuldades naquele mês, né? O que mais o preocupava. E a gente observa aqui que, conforme o mês, há uma mudança. Nessa pesquisa, Adolfo, e colegas que estão nos assistindo aqui, quase 52% dos associados declararam que a maior preocupação é a disponibilidade e o preço de insumos. Quase 52%. Na pesquisa passada, 35%. Queda do faturamento. 23,3% dessa pesquisa falaram que a maior preocupação é queda de faturamento. Este índice, Adolfo, era de quase 47% na última pesquisa. Né? E uma outra preocupação, quase 13%, é a preocupação com transporte e logística, tanto de pessoal como de suprimentos. 12,9%. Né? Então, esta preocupação aumentou um pouquinho em relação à pesquisa passada. Mas, resumindo, a maior preocupação do empresário no mês de maio, a maior dificuldade que ele enfrentou, foi a disponibilização e o preço de insumos com 51,9%. Tá bom? Aonde no país que a preocupação com a disponibilidade e preço de insumos é maior? Na região norte. 71,4%. Na outra pesquisa era 14% apenas. Qual é a região do país que tem a maior preocupação de queda de faturamento? A região centro-oeste, 36%. Na vez passada, era 60% de preocupação na região centro-oeste. E a região nordeste é aquela onde 50% dos empresários declararam que a maior preocupação, no mês de maio, transporte e logística de pessoal e suprimentos. Então, também a preocupação do empresariado também modificou. Por último, em termos das pesquisas, pessoal, essa pergunta é expectativa em relação à próxima quinzena. Aqui a ideia, né, Adolfo, é a gente aferir um pouquinho o humor do nosso empresariado. E aqui houve também uma mudança significativa, né? Para quase 43% dos empresários, a próxima quinzena vai ser um pouco melhor. 41,4% igual e apenas 11,4% um pouco pior. Né? Veja que na pesquisa passada, apenas 28,5% declararam que esperavam uma quinzena melhor. Nessa pesquisa, 42,9%. Qual é a região do país, pessoal, aonde o empresariado está mais otimista? Região centro-oeste. Quase 60% do empresariado declararam uma expectativa de uma quinzena melhor. Né? Qual é a região onde o empresariado está mais pessimista? É onde ele fala, olha, é um pouco pior. Aí se igualam, na nossa pesquisa, região nordeste e região sul. Por último, Adolfo, a gente aproveita essa pesquisa e pergunta sempre qual é a avaliação do trabalho da Anfarmag, como o associado está avaliando, então a Anfarmag está ajudando ele nesse momento. E a gente teve aí um aumento da nota de aprovação do trabalho da Anfarmag. Saiu de 93,7% para 96,7%. Né? Então, a maioria absoluta, segundo essa avaliação, né, reconhecendo o trabalho da Anfarmag. Qual é a região do país aonde o empresariado avalia que a Anfarmag mais ajuda? Também é na região norte, 83,3%. E isso também foi uma característica na última pesquisa.
Então, Adolfo, em linhas gerais, estes são os principais números da pesquisa que vai ser disponibilizada amanhã para os associados, né? Em linhas gerais, a gente pode falar que o setor ele está mais otimista, o setor ele demitiu menos e contratou mais, né? Também declarou que o número de fórmulas vendidas neste mês de maio foi melhor que o mês de abril. Obviamente, a gente precisa continuar fazendo essas pesquisas mensais, né, para, a partir desses dados, verificar se isso é uma tendência ou se vai ter algum impacto. Então, em linhas gerais, Adolfo e colegas, né, esses são os principais achados. Marco, muito boa avaliação, porque a gente passa para a gente uma métrica, pelo menos uma métrica de amostragem pequena, mas de como o Brasil, como um todo, tem sentido esse período no negócio de farmácia de manipulação, né? Eu quero destacar aqui que, conforme tu foi explanando sobre as perguntas da pesquisa, a gente vê que o Brasil é um tamanho do continente, ele tem várias culturas, né? Vários hábitos por região, ele é muito sazonal, né? Então, eu lendo também, estudando um pouquinho a pesquisa, eu vi que o Norte e o Nordeste, eles reagiram um pouco mais rápido do que as outras regiões, né? Agora, um fator interessante que tem que ser levado em consideração, e aí a análise dessa pesquisa, é que nem todas as farmácias que responderam à primeira pesquisa responderam à segunda, né? A gente não tem a mesma amostragem, a gente não tem a mesma farmácia, a gente não tem o mesmo número. Então, não dá para aferir que se a gente somar o faturamento de março em relação a fevereiro, mais o faturamento de abril em relação a março, mais o faturamento de maio em relação a abril, ele tem que ser um consolidado da somatória deles. Não necessariamente por quê? Porque as farmácias que responderam a essa pesquisa não são as mesmas, né? Então, como a metodologia ela não foi utilizada de forma inequívoca, né? Escolhendo as empresas, ela foi aberta, né? E participou quem quer, a gente fica pendente dessa sensibilização, né? Dessa informação. Agora, o que é muito importante, Marco, que eu acho que quando fala da reação e da possível expectativa de melhora nos próximos meses, né? Próxima quinzena, próximo mês, próximo ano aí, porque toda essa rotina mudada na vida do brasileiro, ela já foi virando um hábito, né? E aí acredito que as empresas fizeram o seu papel de casa de se organizarem, né? De balancearem a empresa em função desta crise, desse caos, para que a empresa pudesse superar todos os desafios e todas essas dificuldades que foram elencadas aqui numa das partes aí, quais são as dificuldades nesse período de pandemia. Nós temos alguns gargalos no setor, né? Isso ele já está latente e não é de hoje, né? Ele vem latente há muito tempo, que realmente é a prática do fornecimento do insumo, né? E isso tem demonstrado na pesquisa que a gente está, sim, com dificuldade na aquisição desses insumos, né? E acredito que a cadeia fornecedora também sofra a mesma dificuldade para encontrar tudo isso mundo afora, com qualidade, para nos expor, né? Para nos dispor e nos vender esse insumo com um preço adequado e com a qualidade adequada dentro de uma especificação previamente preconizada por todos, né? Então, o que dá para notar aí é que eu acho que a onda, todo mundo já se acostumou com essa onda, né? Todo mundo já está dentro dessa onda. As dificuldades já foram internalizadas, né? Por exemplo, uma das maiores dificuldades, e que às vezes não é perceptível, é a falta do transporte público. A farmácia de manipulação ela se caracteriza por um trabalho artesanal, manual, praticamente, né? Então, grande parte do custo dela, grande parte da operação, são pessoas que tocam,
né? Não tem robô, não tem máquina, né? Consequentemente, essas pessoas, para virem para as farmácias, para fazer essa trajetória, elas tiveram muita dificuldade. E aí os empresários tiveram que ter uma iniciativa, uma criatividade de contratar Uber, contrata motoboy, contrata serve de van. Eu, muitas vezes, durante essa pandemia, servi de van, coloquei funcionário, fui levar em casa, fui buscar cedinho para trazer para a empresa. Então, a gente, depois de 2 meses, depois de 70 dias e 75 dias da pandemia, a gente pode concluir que essa nova rotina, ela já está se impregnando e se tornando um hábito. E aí, quando se torna um hábito, a gente começa a reagir, né? A gente começa a ter pensamentos positivos perante o futuro, né? E eu acredito que seja esse o dado do ânimo do empresário para as próximas quinzenas, para as próximas semanas e para os próximos meses aí, Marco. É isso. Adolfo, é isso mesmo, né? Quando você coloca aqui, com toda essa crise, as empresas, não só do nosso setor, né, mas as empresas com agilidade entenderam esse novo momento e mesmo com restrições estão inovando a maneira de atuar no mercado. E aí vem a oportunidade da farmácia de manipulação. Mas antes de... Tem algumas perguntas aqui, se você me permitir, Adolfo. Pois não, Marco. Tem um colega ou uma colega, qual a amostragem dessa pesquisa? Tá? Então, é Brasil inteiro, foi encaminhado para todos os associados, nós estamos falando aí de mais ou menos 4 mil empresas, e responderam ao questionário 210, tá? De todos os estados, tá? Dentro de uma proporção que a gente já falou, tá? Outra coisa uma observação aqui que tem tudo a ver. A gente viu que na pesquisa passada as regiões que mais sofreram foram aquelas onde as populações foram mais afetadas pelo vírus. Eu não diria, talvez, ao colega aqui, mais afetado pelo vírus, mas aonde o sistema de saúde estava mais precário. E a gente está falando de Norte e Nordeste, e foram também regiões que adotaram lockdown, né, Adolfo? Mais precocemente. E vejam, pessoal, que tudo isso tem correlação. Tudo isso acaba influenciando na grande engrenagem que é o mercado, né? Então, tem essa observação aqui, tá? Outra coisa, como estamos em relação ao mercado farmacêutico em geral? Ao colega que perguntou aqui, a Anfarmag, ao longo de 2020, lançará o novo panorama setorial, com informações consolidadas de 2019, para, a partir daí, a gente verificar algum tipo de comparação com o mercado farmacêutico em geral, tá? Mas aqui eu estou dando aqui adiantando uma entrega que será feita aí no segundo semestre. Uma outra observação de um colega aqui, Adolfo, muito bom o mercado com expectativa positiva. E aí eu pego um gancho para fazer uma pergunta para o nosso presidente. Você fala de oportunidade no meio da crise, né? Inclusive, a Anfarmag, né, está realizando inclusive uma campanha falando justamente a oportunidade que o setor tem de mostrar a sua essencialidade. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso, Adolfo. Como que você enxerga essa oportunidade para a farmácia? Por que isso pode ser uma oportunidade para o setor? Pessoal, para responder essa pergunta, Marco, eu gosto muito de história. E aí, nisso, eu e o Ademir, a gente se afiniza muito porque a gente baseia muito a nossa interpretação e decisões hoje na história do nosso setor, né? E consequentemente, a Anfarmag está fazendo isso de uma maneira muito, muito célere, né? Mas a história, ela remonta que as grandes mudanças, né, as grandes oportunidades de evolução, elas vieram através do caos. Elas não vieram através de uma maré mansa, elas não vieram através de um céu de brigadeiro. Elas foram sempre mudanças radicais através de um caos instituído. Por exemplo, a indústria farmacêutica, ela se postou no mercado como uma grande indústria, como uma grande terapêutica
né, da época quando? Na Segunda Guerra Mundial. Quando precisou de medicamento para os soldados doentes da guerra. Ali, a indústria farmacêutica ela explodiu. E ela acabou com os outros mercados. Né? E ao longo do tempo, o ser humano também evoluiu e ele foi perdendo essa... perdendo não, ele foi ganhando a capacidade de identificar que ele é um indivíduo biopsicossocial. Ele não é um padrão. O ser humano não é um padrão. Né? E ao longo desse tempo, e mais especificamente na última década, né, com o advento aí da prevenção, com o advento da genética, com o advento da terapêutica personalizada, com o câncer, né, com toda essa tecnologia embarcada na saúde 4.0, a medicina, a própria medicina, ela já vem falando em terapêutica personalizada. Né? Ela já vem tratando os seus pacientes mais cruéis com a terapêutica individualizada. Né? E a pandemia, na realidade, ela trouxe isso, porque o corona, os efeitos do corona não têm um padrão específico. Né? Ele matou o diabético, ele matou o hipertenso, ele matou o velhinho, ele matou o cara novo, ele matou quem tinha isso, quem tinha aquilo. E a única coisa que os médicos eles entram no consenso é que tem febre e falta de olfato. O restante dos sintomas aparecem diferentemente para todas as pessoas. E aí a gente vai perguntar o porquê. Por quê, Marco? Porque o ser humano é indivíduo. É um indivíduo. Ninguém é igual a ninguém. É único. A minha genética não é igual à tua. Eu fui criado num ambiente totalmente diferente do seu. Então o bio, a minha genética, o psico, a minha mente, como é que o meu comportamento foi formado, né? E o social, de que maneira eu fui criado, em quais condições eu fui criado. Isso tudo interfere na saúde da gente hoje, e aí que eu acho a grande oportunidade. Porque a Anfarmag, há mais de 3 anos, ela já vinha falando em essencialidade. Né? Se mostrar como segmento essencial para a saúde da população brasileira. Infelizmente, o modismo tomou conta da maioria das empresas e a gente passou a produzir muita marca, nutrição, prevenção, né? Coisas que, em época de crise, tem uma diminuição considerável no volume de venda. Por quê? Porque não é essencial. Tratar uma doença é essencial. Tratar a fome é essencial. Prevenir a saúde no Brasil não é ainda algo que todas as classes, né, sociais possam fazer. E pasmem, né, gente? A gente, um país de 80 milhões de miseráveis, onde apenas 50 milhões são economicamente ativos, e desses 50 milhões economicamente ativos, né, a gente tem um lockdown que fecha aproximadamente um mês todos os comércios do país, né, todos os setores do país, e a farmácia não, a farmácia de manipulação não, mesmo com todas as dificuldades de entrar numa política social, para mim é o grande portal, é a grande oportunidade, Marco, de a gente ir atrás de mostrar que a nossa farmácia de manipulação é o grande centro de atendimento à saúde do futuro. É onde a gente vai customizar para cada indivíduo aquilo que ele precisa, não só para a doença, mas também para a causa dele. Se a gente identifica que o ser humano, que o paciente, ele é biopsicossocial, eu começo a fazer um trabalho diferenciado dentro da minha farmácia, dentro do atendimento e com os meus colaboradores. Evidentemente, né? Evidentemente, a gente passou por um período em que a insegurança era muito grande dentro da farmácia. Né? Qual é o tipo de paciente que nós vamos atender aqui? Vamos fazer testagem? Não vamos fazer testagem? Os funcionários podem vir se tiver algum sintoma, não pode vir? Isso tudo tomou conta, né, do nosso pensamento. E volto à questão do ser humano. Como ser humano, a primeira coisa que bate, né, quando um desconhecido é o medo. É o medo do que vai acontecer.
né? Mas, Marco, eu posso dizer claramente hoje, com as minhas empresas, que a gente, talvez, o pior, que é a adaptação, já tenha passado, né? E que a Anfarmag tem feito todos os esforços para, aí sim, construir bases fortes dentro da regulação, né? Estou falando de segurança e eficácia para o produto manipulado, né? Bases fortes dentro de uma saúde pública em que eu disponibilize para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, né, o atendimento personalizado, a terapêutica individualizada, que o médico, o pediatra, ele possa alçar mão de um medicamento manipulado para salvar a vida de uma criança, ou de um velhinho, ou de um acometido, ou de alguém com uma doença rara, ou que com a doença que a droga hoje já é órfã por falta de interesse econômico, né? Então, é a nossa grande chance de entrar nesse portal e consolidar a terapêutica individualizada como a terapêutica da saúde 4.0, Marco. Para mim, todas as farmácias no futuro terão uma tela, onde vai ter uma telemedicina ali, ok? Um convênio com Albert Einstein. Você vai estar com o seu paciente, ele vai estar consultando, já faz uma prescrição que vem eletronicamente, já é autenticada. Com essa prescrição, já manipula, ele já sai dali com o tratamento completo dele, né? Claro, tudo é passo a passo. Mas acreditem, a pandemia, na minha opinião, Marco, e eu acho que na opinião da Anfarmag, ela adiantou um processo ela agilizou esse processo de maneira assim, ó, eu acho que nós ganhamos 10 anos em 2 meses. Pô, liberar prescrição eletrônica, atendimento eletrônico, tá? Liberar manipulação para hospitais, liberar telemedicina, né? A genética tá vindo aí com a corda toda. Cara, eu só vejo oportunidades. Agora sim, depende do ser humano que está gerindo a sua farmácia. Se ele enxerga a oportunidade, ele vai atrás da oportunidade. Se ele não enxerga a oportunidade e só enxerga o lado ruim das coisas, ele vai, com certeza, atrair as piores coisas para a farmácia dele, né? Tem uma frase que meu avô sempre dizia, quem planta vento, colhe tempestade, né? Quem planta uma semente, dali 30 anos tem uma árvore muito florida e dando frutos. E eu acho que é isso que nós temos que fazer agora, tá? O Ademir, a mente brilhante para mim, o Ademir aí, que, porra, eu nunca vi um cara pensar tanto no coletivo quanto o Ademir, tá? E ele me trouxe essa figura de linguagem que é o seguinte, o safety car está na pista ainda. Então, arrume suas farmácias, tá? Balanceie suas farmácias, equilibrem seus processos, seus eventos dependentes. A nossa farmácia é uma somatória de eventos dependentes, gente. Onde em cada evento eu tenho pessoas. E essas pessoas, elas têm que ser treinadas, elas têm que ser comunicadas do que a gente quer. Para que esses eventos, eles fiquem fluidos, para que a gente não tenha gargalo em nenhum lugar. Então, se a gente aproveitar, olhar para o futuro e ver o seguinte, que a saúde 4.0, ela vai trazer tecnologia, ela vai trazer terapêutica individualizada. E se eu olhar para o hoje e eu olhar minha empresa, diagnosticar o que eu tenho que fazer para chegar lá? Porra, prestação de serviço farmacêutico, Marco. Se eu fizer esse trabalho hoje, consequentemente, no médio e no longo prazo, a minha saúde como empresário, como empresa, ela vai ser muito melhor e aí eu conquisto o futuro ideal para a minha farmácia de manipulação. Na minha visão, é isso. É interessante, Adolfo, que a gente vem observando na Anfarmag, porque a Anfarmag faz por mês mais de... Né, se relaciona com essas 4.000 farmácias, enfim, a gente recebe informação do Brasil inteiro, então nós temos essa capilaridade. Várias farmácias nos relatando que
no meio de toda essa confusão, avançar. Farmácias que não atendiam instituições de saúde, estabelecendo convênios com hospitais, com clínicas e oferecendo adaptação de dose de forma farmacêutica para pacientes internados, né? E aonde o corpo médico desses hospitais muitas vezes desconheciam, né? E o corpo de enfermagem igualmente desconheciam o trabalho da farmácia. Farmácias que já entenderam que para existir o produto manipulado eu preciso de uma prescrição médica. E farmácias essas que, ao invés de se colocarem como vítimas de que a receita não vem chegando porque o consultório está fechado, fazendo um trabalho educativo com médicos, explicando a legislação da telemedicina e, principalmente, como o médico pode prescrever eletronicamente. Farmácias que, ao observarem a dificuldade inerente do médico eventualmente receber um propagandista e receber um representante dessa farmácia, já estão caminhando dentro de uma divulgação científica para esses médicos, apoiados por tecnologia. Isso também a gente vem observando. Farmácias que declararam já para a Anfarmag que observam que estão atendendo um perfil novo de cliente. Aquele cliente que consumia o produto de drogaria, e com a ausência de alguns produtos na drogaria, estão descobrindo a farmácia de manipulação. E essas farmácias também descobrindo que para este novo paciente, cliente, existe uma nova maneira de se relacionar, de explicar, algo que eventualmente é muito claro para um paciente que já faz uso do produto manipulado, para esse não é. Então, uma abordagem diferenciada. E, por último, também dentro desse rol de exemplos, farmácias que estruturaram uma área de atendimento remoto, aonde conseguem hoje, apoiados por tecnologia e treinamento de equipes, facilitarem o acesso de clientes ao produto manipulado com um atendimento virtual. Então, Adolfo, eu acho que isso mostra também um perfil do empresariado da farmácia de manipulação. Pessoas que, comprometidas dentro do contexto da saúde, também não abaixam a guarda e vão para, como diz no popular, vão para cima. Acho que essa é uma característica também, né, Adolfo? Marco, tu falou bem, eu acho que o nosso empresariado ele é muito resiliente e eu acredito que ele seja muito competente na vida, né? O que acontece é que o ambiente externo a gente não controla, as variáveis externas a gente não controla. Então, se a gente não controla variáveis externas, a gente, no mínimo, tem que controlar as nossas variáveis internas, né? Observar cada ponto da empresa. O nosso negócio ele é peculiar por quê? Porque mesmo baixando o faturamento, você não pode demitir funcionários. Porque eu tenho processos, né? Eu tenho gatilhos em que quando eu atinjo um certo patamar de volume de fórmula, eu tenho que contratar mais 2, mais 3. Aí eu permaneço, eu dou competência, eu dou eficiência a esses 3 funcionários, eles vão lá em cima. Aí eu tenho que contratar de novo. Então, quando a queda não é tão brusca como aconteceu com a gente, né? E que a gente precisa manter todos os nossos processos em dia, né? Ou seja, todos esses eventos dependentes, desde a recepção de um paciente no balcão ou atendimento telefônico, até o aviamento da formulação para esse paciente, a gente tem eventos dependentes e a gente é obrigado a manter a qualidade em todos esses pontos. E manter a qualidade é manter a qualidade sem gargalo. E aí me perguntaram ali, como é que eu mantenho gargalo, como é que eu acabo com um gargalo na minha empresa, né? Eu já, na live passada, né, Marco, eu recomendei o livro A Meta. A Meta é um romance de um israelense que fala da teoria das restrições, onde ele equilibra a empresa eliminando todos os gargalos.
Então, eu recomendo que leiam, porque é muito interessante. Eu tenho uma história seguinte, que eu tive em indústria farmacêutica, né? Alguns sabem, e quando, para mim, me ausentar das minhas farmácias e ir para a indústria, eu fui obrigado a entrar dentro da minha farmácia e ver o seguinte, como é que eu posso fazer para administrar ela de fora? E eu fui achando indicadores, inventando indicadores, muitas vezes, econômicos, financeiros, comerciais e de qualidade. E eu cheguei a 400 e poucos indicadores, né? E durante muito tempo, eu vi que monitorar 400 e poucos indicadores dentro de uma empresa é uma tarefa para louco, né? Não é uma tarefa para qualquer um. E aí eu fui começando a otimizar esses indicadores e eu transformei esses 410 indicadores em 10 indicadores macros. E aí, hoje, eu avalio a minha empresa com esses 10 indicadores. Dessa forma, eu sei exatamente aonde está o meu gargalo. E aí, eu vou diretamente naquele setor para consertar esse gargalo de maneira a que ele me dê a eficiência novamente que precisa para que o meu processo tenha, primeiro, lucro. Segundo, qualidade. Terceiro, para que ele fique fluido e sustentável ao longo do tempo. Então, gente, na realidade, por que a gente não vê uma desaceleração do emprego dentro da farmácia magistral? Justamente por causa disso. Porque ela é uma série de eventos dependentes onde eu não consigo, só porque o movimento baixa 20%, eu não consigo dispensar a mesma proporção de funcionários que eu gostaria por causa que o movimento está baixo. Então, nós temos nossas peculiaridades, Marco, e se a gente cuidar disso, né, se a gente verificar que o volume, a intensidade com que eu vou ao mercado divulgar a minha terapêutica individualizada, dependendo do foco e do perfil do paciente, eu não perco, eu só ganho. Mas, se eu fixar a minha capacidade produtiva de manipulação apenas em algumas terapias elitizadas, na primeira crise, eu vou ter uma curva de depressão e eu vou comprometer todo o fluxo de caixa. Né? Então, eu avalio muito dessa maneira e gostaria realmente de conversar mais sobre isso. Por quê? Porque poucas farmácias, elas são altamente profissionalizadas hoje, né? E aí, não é demérito falar isso, porque quando a gente se forma farmacêutico, a gente não recebe nenhum conhecimento de como gerir economicamente, financeiramente, administrativamente a nossa empresa. Né? A gente não entende disso. Fazer precificação, estruturar precificação dentro da farmácia, né? Algo dificílimo de fazer. Entender a metodologia do fornecedor, como é que ele faz preço para nos colocar uma matéria-prima no mercado. Outra coisa que parece um bicho de 7 cabeças. Né? Então, eu sempre falo, como o nosso negócio ele é uma indústria, vamos dizer assim, né? Porque ela é manufatura, uma indústria de manufatura e um comércio junto, a gente tem que entender de muita coisa. E a gente precisa ter mão de obra e capacidade de conhecimento para aplicar com competência e medir a competência e a eficiência. É isso que nós temos que fazer. Tá? E eu vejo que grande parte das farmácias não conseguem isso porque não conseguem se estruturar numa base nem de conhecimento, nem numa base profissionalizada e nem numa base em que entenda minimamente de eventos dependentes, trazendo eficiência para dentro do seu processo. Adolfo, infelizmente o tempo já está esgotando aqui, nós estamos já chegando no final. Eu acho que para a gente encerrar, a palavra do nosso presidente em relação, né, se recomendações para o nosso empresariado nos próximos meses. Pé no chão, foco e fé, é mais ou menos isso?
Marco, pé no chão, foco, fé, são coisas que são inerentes ao ser humano, né? A gente tem que ter sempre isso. Mas eu diria o seguinte, acreditem na sua empresa. Acreditem no nosso mercado. São 220 milhões de habitantes no Brasil querendo ser tratados. O que nós não podemos continuar é só tratando a elite. Eu não sou contra a gente ganhar dinheiro com a elite. Muito pelo contrário, com tratamentos elitizados, com tratamentos caros, né? Mas eu sou muito a favor de a gente atender também a classe C, D e E, que é a maior classe do Brasil. Atendendo classe C, D e E, a gente vai estar atendendo grande parte da população carente. E aí, Marco, a gente se posta como essencial nesse mercado. Porque é essa população que vai dizer para os representantes políticos, para os órgãos reguladores, que nós precisamos estar no mercado com tudo, entendeu? Que precisa do nosso medicamento individualizado. Gente, nos Estados Unidos, fora do país, a tendência é o tailor-made, que é a customização de tudo. A Nike customiza, a Reebok customiza, a Microsoft hoje customiza, o Facebook usa a gente como matéria-prima, né? Agora o Instagram ele usa a gente como matéria-prima. Nós temos 210 milhões de matéria-prima para usar, que são a população brasileira. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa, vamos pagar o custo fixo atendendo a classe C, D e E e vamos ganhar dinheiro e ver as sobras atendendo a classe A e B? Vamos fazer isso? Porque dessa maneira, gente, a gente se torna essencial. Dessa maneira, se tornando essencial, a gente se classifica tributariamente diferente, a gente balanceia a empresa, a gente vai ser necessitado e vai ser chamado para surfar na onda da saúde 4.0, que une terapêutica individualizada, que une a telemedicina, que une prescrição eletrônica, que une a genética e a farmacogenômica, que une impressora 3D, que une automação dentro de processos, que une o futuro da população mundial. Então, assim, ó, acreditem, a nossa empresa tem capacidade de se transformar nisso sim. Eu estou chamando de, Marco, de centro avançado de saúde. A nossa farmácia de manipulação, no futuro, ela vai ser tão essencial que vai ser os grandes centros avançados de saúde, né? Eu acredito nisso e eu aposto todas as minhas fichas, todos os meus esforços em que a farmácia magistral ela tem um sol inteiro para brilhar. Nós só ocupamos menos de 1% do mercado de saúde do Brasil. Então, nós podemos crescer 99%. E é isso que eu quero, é esse o objetivo da Anfarmag, é esse o objetivo nosso como Anfarmag, né, Marco? É crescer. É estar em 2022 o dobro do tamanho desse mercado. O dobro, gente. Só que é o seguinte, precisamos fazer o nosso trabalho e o nosso dever de casa. Vamos divulgar a terapêutica individualizada. Segundo, vamos balancear a nossa empresa para que ela tenha saúde e seja sustentável ao longo do tempo. Essa é a minha mensagem de hoje, Marco. E a pesquisa nos traz muito, sim, do que é o mercado e do que é a farmácia de manipulação hoje durante essa pandemia. Legal, Adolfo. Da minha parte, agradecer, né, para você poder encerrar aí, apertar o botão, vamos falar assim, né? Assumir e reafirmar aqui, Adolfo, o nosso compromisso de continuar amparando e estimulando as farmácias de manipulação. O resultado dessa pesquisa mostra, com esse apoio tão grande às iniciativas da Anfarmag, que a Anfarmag ela está contribuindo, continuará contribuindo, e o compromisso de todos os nossos colaboradores nesse sentido. E acompanhar a Anfarmag nas mídias sociais, nos informes diários, nos nossos projetos, nos nossos projetos de economia colaborativa, compras coletivas. Então, associado, usufruam de tudo aquilo que a Anfarmag oferece para vocês, e o nosso compromisso, o compromisso do Fiasquete e a sua equipe, de continuar respaldando esse setor. Está com você, Adolfo. Muito obrigado. Marco, obrigado pela participação, obrigado por
por essa qualidade de conhecimento que tu está trazendo para o mercado, essa qualidade de informações. Eu queria falar agora com o empresário da farmácia, para me despedir. Não pense que você está sozinho. Muitas vezes você é mãe, você é esposa, você é empresária, você é a própria empregada, você é o transporte coletivo, você é o conta a pagar, você é o contas a receber, mas saiba que você pode chorar. Saiba que você pode cair. Saiba que você não precisa ser herói. Saiba que tem a Anfarmag para dar colo para você. E saiba que, assim como você, todos nós temos limites. E não tem nada de mais, em um momento de caos do jeito que a gente está passando, a pessoa se desesperar, a pessoa chorar, a pessoa perder a calma, a pessoa perder a linha, perder o equilíbrio. Mas o que interessa é fazer o luto desse sentimento, dormir uma boa noite de sono, acordar, tomar um banho e ir para a guerra. Porque quando a gente encara de frente os problemas que a gente tem, eles diminuem. Eles ficam automaticamente menores. Então eu falo com você, mãe, empresária, farmacêutica, que é o perfil do nosso Panorama 2018. Não desanime. Nós estamos aqui por vocês também. Tá? Estamos aqui para ajudar vocês. E a nossa vontade é tanta de pegar vocês no colo que a Anfarmag está fazendo das tripas coração para estruturar todo o modelo de negócio que facilite a dificuldade dessa empresária. Então, tenha em mente o seguinte: não precisa ser herói. Precisa apenas levantar e continuar. Acredite, o sol vai vir para o nosso segmento. Como já veio, como já foi e vai voltar. Porque a terapêutica individualizada é a terapêutica do futuro. Uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos e contem com a Anfarmag. Marco, um abraço. Saúde, Brasil! Saúde, Brasil!